Balões ITS para e da Lituânia, não por acaso. Então vimos que o espaço aéreo foi fechado em 15 ocasiões nos últimos 2 meses, o que é um número muito alto. Uma grave crise eclode agora entre Lituânia e Belarus. A apreensão de Lukashenko de cerca de 1.800 caminhões lituanos e o contrabando abalaram a arquitetura de segurança do leste europeu. Lukashenko usa restrições fronteiriças como desculpa para a administração de Vilnius e observadores internacionais. Motivo claro. As acusações feitas pela Lituânia hoje são impossíveis e irrealistas. Onda de migração ilegal da Bielorrússia à Europa e balões de contrabando violando espaço aéreo. Belarus, Coreia do Norte Europeia. Lituânia declarou emergência. Lukashenko, terrorismo e pirataria. Lukashenko, demos abrigo. Não é real. A Lituânia vê isso totalmente como uma crise de reféns, levando-a a fechar as fronteiras e cogitar enviar tropas à fronteira. A Lituânia declarou estado de emergência nacional. Assim que declarou, não se limitou a protestar contra a Bielorrússia. Prepara-se para atingir a Bielorrússia onde mais dói. Considera congelar ou até apreender bens de Lukashenko. Nas relações internacionais, crises costumam começar com manobras, testes de mísseis ou escândalos de espionagem. Mas esta última tensão entre Lituânia e Belarus foi causada por instrumento tão incomum que marcará a literatura: balões meteorológicos. À primeira vista, ferramentas simples e baratas usadas para coletar dados atmosféricos e analisar clima viraram pesadelo de segurança nos céus lituanos ultimamente. Na aviação civil, qualquer objeto encontrado por uma aeronave em rota, sem comunicação com radar e sem transponder, é risco potencial de colisão. O aspecto ainda mais preocupante é a carga que esses balões transportam. Mas a burocracia de segurança em Vilnius teme que a ameaça vá além de cigarros. Não se garante que balão com cigarros hoje não leve amanhã bioagentes, explosivos ou câmeras HD de vigilância. Neste contexto, o estado de emergência da Lituânia é mais que mera burocracia. Esta decisão permite ao Exército apoiar autoridades civis na fronteira, ativar sistemas de defesa aérea e aumentar o orçamento de segurança fronteiriça. Um plano na mesa ferirá mais o regime bielorrusso, mirando Lukashenko pessoal e institucionalmente. Congelamento e apreensão de ativos estatais bielorrussos. O presidente lituano Gitanas Nausėda revelou detalhes do plano em entrevista ao canal local LRT. Nausėda disse: "No Conselho de Defesa do Estado, discutimos quais ativos Belarus tem na Lituânia e como congelá-los ou apreendê-los." Esta declaração significa que a era do poder brando em termos diplomáticos terminou e a era da coerção econômica começou. Então, quais são esses ativos que a Lituânia planeja apreender e por que essa medida é tão crítica? Topo da lista: Sanatório Belarus, Druskininkai, sul da Lituânia. Não é hotel nem hospital comum. É instalação estratégica ligada diretamente à administração presidencial bielorrussa, propriedade estatal bielorrussa. Esta propriedade, resquício soviético, funcionou anos como ilha soberana onde burocratas e cidadãos bielorrussos recebem tratamento e férias. A tomada desta instalação pela Lituânia seria não apenas prejuízo econômico, mas também perda de prestígio e humilhação diplomática para Minsk. Belarus historicamente exporta via Klaipėda, na Lituânia. Bielorrússia, entre maiores produtoras de fertilizantes potássicos, via Belaruskali, tem parcerias indiretas em terminais neste porto e investimentos em armazenagem.
Embora parados por sanções, a transferência legal desses ativos para a Lituânia destruiria a esperança bielorrussa de usar rota comercial futuramente. Lituânia usa contramedidas no direito internacional, o que tanto irrita Vênus. Enquanto essas guerras de balões seguem no espaço aéreo, a crise econômica e humanitária piorou muito em terra, nas passagens fronteiriças. O setor de logística, vital ao comércio internacional, foi levado a um gargalo por decisões do governo bielorrusso. Segundo dados da Alfândega da Lituânia e da Associação de Logística, já são 1.800 caminhões, reboques de carga e semi-reboques lituanos detidos atualmente em território bielorrusso hoje. Não é só um número. Milhões de dólares, milhares de toneladas e o futuro de centenas de empresas, presos na incerteza. Analisando como os eventos se desenrolaram, vemos que a administração de Minsk implementou uma estratégia de retaliação. Após a Lituânia fechar alguns postos e reforçar a segurança por ameaça de balões e contrabando, Belarus barrou veículos lituanos na fronteira. Impediu sair, não entrar. Caminhões lituanos que entraram no território de Belarus para descarregar ou transitar encontraram obstáculos quando quiseram sair. Lukashenko barrou veículos, motoristas voltaram, ficaram na Belarus. Autoridades de Minsk tentaram acalmar, dizendo: levamos os veículos a estacionamentos privados seguros e cuidamos bem. Mas no mundo da logística, isso equivale a confisco. Esta situação é um golpe sério para a economia lituana. Por sua localização, a Lituânia é hub logístico entre Mar Báltico e Europa Oriental. Setor de transportes representa grande parte do PIB nacional. A retirada de 1.800 veículos do sistema gera efeito dominó, afetando não só donos, mas também fábricas, mercados e exportadores que aguardam mercadorias transportadas por esses veículos. Chancelaria lituana protestou contra essa situação, em linguagem no limite da cortesia diplomática internacional. Em nota ao encarregado bielorrusso, o ministério chamou de atos violentos de apreensão de bens de cidadãos e empresas da UE. Quando um Estado acusa outro de apreender sua frota comercial, mesmo sem declarar guerra, é sinal claro de que as relações diplomáticas estão totalmente rompidas. Para entender a tensão na fronteira lituana, precisamos focar na origem da crise, a dinâmica interna de Belarus e a transformação estrutural que sofreu. Nos últimos anos, considera-se Belarus, Coreia do Norte da Europa na esfera internacional, em muitos think tanks e relatórios diplomáticos, como um país no coração do leste europeu, cultural e historicamente da herança europeia, acabou comparado a um dos regimes mais isolados e tão imprevisíveis? A resposta está na estratégia de poder de Alexander Lukashenko, no comando desde 1994, especialmente no ponto de virada de 2020. Em 2020, a eleição presidencial teve a maior explosão social bielorrussa. Centenas de milhares de bielorrussos foram às ruas, denunciando fraude eleitoral. Porém, o regime não dialogou, apenas reprimiu de forma absoluta. Segundo grupos de direitos humanos, mais de 65 mil detidos por motivos políticos desde então. Tortura, maus-tratos e o desaparecimento de dissidentes nas prisões tornaram-se comuns. Jornalistas, artistas, líderes civis e o capital intelectual do país foram todos presos ou exilados. Líderes opositores como Sviatlana Tsikhanouskaya, exilados, formam um governo sombra para o mundo ouvir Belarus. Essa repressão atingiu auge nas eleições presidenciais antecipadas de janeiro de 2025. A declaração de vitória de Lukashenko, com 87,6% impossíveis num sistema democrático, anunciou que toda a democracia no país havia sido totalmente extinta.
A exclusão de observadores independentes das eleições, o impedimento da oposição de lançar candidatos e a propaganda estatal tendenciosa tornaram Belarus estrutura totalitária. Economia de Belarus paga o maior preço pela transformação política. Belarus, antes com potencial de virar o Vale do Silício do leste europeu e forte setor de TI e software, agora sofre fuga de cérebros. Empresas tecnológicas, como Apple, Wargaming, mudaram operações e milhares de funcionários para Lituânia e Polônia. Sem acesso a mercados ocidentais e sob sanções da UE, Belarus depende economicamente do suporte vital russo. Em troca de energia barata, empréstimos e proteção militar russa, Minsk cedeu boa parte de sua soberania, virando satélite de Moscou. Postura agressiva contra a Lituânia na fronteira, apreensão de caminhões e provocações com balões, são antieconômicas. São puro produto dos esforços do regime para sobreviver e declarar: "Eu ainda estou aqui." Diante desses avanços, o governo lituano muda sua estratégia. Vilnius já não se contenta só em reforçar fronteiras ou emitir notas diplomáticas. Lukashenko sabe da grave ameaça lituana de confiscar bens. Se Vilnius fizer isso, criará precedente. Países da UE, como Polônia e Letônia, também poderão apreender ativos bielorrussos em seus territórios. Colapso total. No melhor cenário, diante da firmeza da Lituânia, Minsk poderia recuar, liberar caminhões apreendidos e propor normalizar fronteiras. Em troca, poderia pedir à Lituânia suspender o congelamento. Minsk pode reagir duramente à ação lituana, elevando pressão militar no corredor de Suwałki, reacendendo a crise migratória ou permitindo a Rússia usar mais sua ameaça nuclear. Se a Lituânia confiscar bens e fechar fronteiras, últimos vínculos físico-econômicos da Bielorrússia com a Europa serão rompidos também. Neste caso, a Bielorrússia virará caixa fechada, concluindo integração de fato com a Federação Russa. O que ocorre na fronteira lituano-bielorrussa não é só disputa aduaneira ou diplomática entre países vizinhos. Esta crise é a linha de frente da nova Guerra Fria do século XX. De um lado, Lituânia defende democracia, Estado de Direito e valores da UE, disposta a pagar custos econômicos para proteger soberania. Do outro lado, Belarus se fecha, fica autoritária, tenta sobreviver ameaçando vizinhos e avança rápido rumo a virar a Coreia do Norte da Europa. A decisão da Lituânia de confiscar ativos é a indicação mais clara de que o mundo ocidental não responderá mais a regimes autoritários com mera condenação, mas com sanções econômicas e legais dolorosas. O destino de 1.800 caminhões, o futuro do sanatório em Druskininkai ou a rota dos balões no céu moldarão a arquitetura de segurança não apenas desta região, mas de toda a Europa nos próximos dias. Sviatlana Tsikhanouskaya alertou: a importância estratégica da Bielorrússia é inegável. Agora, conflito e dissuasão, não cooperação. As assinaturas em Vilnius ecoarão em Minsk. O que você acha disso? Por favor, comente abaixo. Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative notificações. Obrigado por nos escolher.